Então, vamos lá. Bem, gente, boa noite. Hoje nós estamos dando início a mais uma aula. E antes da gente iniciar a aula que a gente vai falar sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo, eu queria dar um informativo. A aula de hoje, a aula de quinta-feira, elas serão conteúdos que serão cobrados na questão avaliativa que vai ser colocada na plataforma a partir da quinta-feira, no final da aula. Então, a partir de quinta-feira, que é dia 25, vocês vão ter disponível a questão avaliativa, que não necessariamente é uma questão só, provavelmente sejam duas, já que são dois conteúdos, e vocês vão ter uma semana para entrega. Assim, eu vi que na questão anterior, na questão que vocês entregaram, eu tive alguns alunos que entregaram depois do tempo. Eu falei que depois do tempo eu não iria aceitar. Então, todas as pessoas que entregaram depois do tempo, elas não vão contabilizar essa pontuação, tá? E, assim, eles avisam para mim, né? Então, a plataforma avisa para mim quando há um atraso. Alguns alunos vieram com atraso de 5, 10 minutos. Não tem problema. Estes eu irei aceitar, não tem problema nenhum. Porém, aqueles que ficaram horas, ou seja, entregaram no dia seguinte, entregaram de manhã do dia seguinte, não vão ter essa oportunidade. Então, estou deixando avisado para que isso não aconteça e vocês não percam o prazo, tá? Caso aconteça, professora, eu tentei mandar a questão pela plataforma, não consegui, minha internet estava ruim. Gente, vai pelo celular, copia e cola, manda por e-mail, entendeu? Porque pelo menos é uma forma de vocês se precaverem, tá? Então, assim, vocês mandem, façam, não precisa mandar pela plataforma em si, mas pelo menos vocês deem uma posição de que realmente vocês fizeram, mas que houve um problema técnico, né? Hoje em dia a gente tem 4G, eu botei até na plataforma para vocês, as pessoas que não têm, que estão tendo problema com internet ou com o computador, a UF disponibilizou até, se eu não me engano, acho que foi até ontem, 22, se eu não me engano, ou até 23, não lembro, estava com o edital aberto para pedido desses tipos de auxílio. Eu botei para vocês na plataforma. Então, peço que vocês tentem não fazer com que isso não ocorra. Tá ok? Tá ok, gente? Ok. Tá. Beleza. Obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos dar início, então, ao princípio aditivo, princípio multiplicativo, né? Eu vou colocar aqui, vou apresentar para vocês. Tá compartilhando aí com vocês? Eu não tô vendo nada, não. Não. Não? Vê se foi. Agora foi. Agora foi. Foi. Tá mostrando a tela toda? Não, só a apresentação agora. Tá mostrando agora? Tá? Não, tá mostrando só o slide. Sim, em tela toda. Em tela toda, Isso. Tá. Então, vamos dar início. Esse é mais um conteúdo do nosso curso, que é chamado Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper, sem problemas, tá? Então, vamos falar. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje, né?
são os princípios básicos de contagem, que são chamados de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Quais são os objetivos? Desenvolver as ideias e técnicas básicas para o problema de contagem. Então, a gente agora, nas 3 aulas anteriores, a gente estava preocupado em saber quem eram aqueles elementos, estávamos preocupados em saber a formação desses elementos. Agora a gente não mais está preocupado com isso. Agora a gente está preocupado com a quantidade, né? Na verdade, na última aula a gente já falou um pouco disso, né? Que é o número de elementos de um conjunto. Agora a gente vai mascarar mais ainda essa ideia, né? Então a ideia é desenvolver técnicas básicas para o problema de contagem e reduzir um problema que é grande em vários problemas utilizando esses princípios que nós vamos aprender hoje. Qual é a importância? A importância é porque o problema de contagem ele aparece naturalmente no nosso dia a dia, o tempo inteiro, né? A gente, quando vai dar um troco, a gente, quando vai... a gente trabalha com distância, o tempo inteiro a gente está falando dos problemas de contato, está inserido no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente está interessado em contar os elementos de um determinado conjunto sem saber quem eles são, sem enumerar esses elementos, né? Então, é isso que nós vamos fazer. E aí, para isso, a gente utiliza 2 técnicas de contagem, né? Que tem como o princípio básico os princípios aditivo e multiplicativo. Nós vamos ver no decorrer do curso que esses princípios, eles nos levam a algumas ideias em que a gente dá nomes, né? Então, a gente vai ver mais adiante o que é uma permutação, o que é uma combinação, o que é um arranjo, né? Com e sem repetição, mas todos estão inseridos nos princípios aditivo e multiplicativo, certo? Então, vamos à ideia. Primeiro exemplo, problemas de contagem, né? Dados 4 livros distintos, matemática, que eu chamei de M1, M2, M3, M4, e 3 livros distintos de português, P1, P2 e P3, de quantas maneiras a gente pode selecionar ou escolher um livro? Ou seja, eu não estou dizendo se é de matemática ou de português. E o segundo item é 2 livros, sendo um de matemática e outro de português, tá? Então, eu quero saber como que eu posso resolver essa questão. A primeira questão é o seguinte, eu quero exatamente escolher um livro. Se eu quero escolher apenas um livro e não estou especificando qual é o livro, esse livro pode ser de matemática e ele pode ser escolhido de 4 maneiras, ou seja, M1, M2, M3, M4, ou pode ser o livro de português que pode ser escolhido de 3 maneiras, que é P1, P2 ou P3, certo? Como eu não estou especificando qual é o livro que eu quero, eu tenho 7 maneiras de escolher isso. 4 livros de matemática e 3 livros de português, certo? Então, resumindo, eu tenho exatamente quantas maneiras podemos escolher um livro qualquer. Eu tenho 4 maneiras de escolher um livro de matemática, 3 maneiras de escolher um livro de português. E, no todo, nós temos, então, 4 mais 3, que é igual a 7 maneiras de escolher um livro que não há, né, dentre os de matemática e o de português. Já a letra B agora ele pede o seguinte, eu quero escolher 2 livros, mas eu quero que um seja de matemática e o outro seja de português. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho o A, eu vou determinar 2 conjuntos em que eu tenho o conjunto A, que é o conjunto formado por todos os elementos que representam livros de matemática, e o conjunto B, que é o conjunto formado por todos os elementos que contemplam os livros de português, certo? E aí, na verdade, eu vou fazer uma combinação entre eles, né? Se eu quero um de matemática, eu quero um de português, eu tenho o seguinte, para cada livro de matemática, certo?
eu tenho 3 possibilidades de escolhas de livro de português. Então, eu tenho 3 escolhas para português. Então, quando eu escolho M1, eu tenho P1, P2 e P3 para escolher. Quando eu escolho M2, eu tenho P1, P2, P3 para escolher. E assim sucessivamente. Então, a gente chega à conclusão que eu tenho exatamente o quê? Eu tenho 4 possibilidades de escolhas de livros de matemática, e para cada escolha do livro de matemática, eu tenho 3 escolhas para livros de português. E aí, a gente pode, então, dizer o seguinte, que para cada livro de matemática, eu tenho 3 maneiras de escolha de livro de português, e, por isso, eu tenho 3 vezes 4 maneiras de escolher um livro de matemática e um outro livro de português. Certo? Agora, se eu mudar o exemplo, agora eu quero o seguinte, Maria vai a uma papelaria para comprar lapiseira e borracha. Nessa papelaria, há 7 tipos diferentes de lapiseiras e 5 tipos diferentes de borracha. Se o dinheiro de Maria só dá para comprar um item, ou uma lapiseira, ou uma borracha, de quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Alguém tem ideia de como fazer isso? 12 maneiras. Só somar os dois. Se ela só pode comprar um item, ela... Exatamente. Então, se ela pode comprar um item apenas e ela não está especificando qual é o item, certo? Ela tem, então, exatamente 7 lapiseiras para escolher e 5 borrachas para escolher. Então, ela tem ao todo 7 mais 5. Então, a gente, na verdade, determina o conjunto L formado pelos elementos de lapiseiras, o conjunto B formado pelo conjunto de borrachas, e a gente chega à conclusão que a gente tem 7 maneiras de lapiseira, 5 de borrachas, e como a gente não tem nenhuma distinção, a gente, então, tem 12 maneiras, como falado. Agora, e aí a gente tem, então, a forma de explicar, né, que seria resumida, seria, ela tem 7 possibilidades de escolha de lapiseira, 5 possibilidades de escolha de borracha, e aí ela vai ter 7 mais 5 possibilidades diferentes de comprar ou uma lapiseira ou uma borracha. E se agora eu tiver o seguinte, suponha agora que Maria tem dinheiro para comprar 2 itens, mas ela quer uma lapiseira e uma borracha. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? 7 vezes 5. 7 vezes 5. Porque para cada escolha de lapiseira, ela tem 5 possibilidades de escolha de borrachas, certo? Então, eu vou fazendo as escolhas e vou, então, na verdade, observar que a gente, na verdade, gerou pares. A gente gerou L1B1, L1B2, L1B3, e assim vai, até chegar à última composição, que é L7B5. Chegando, então, à conclusão que para a escolha de 2 itens, sendo uma lapiseira e uma borracha, eu tenho 7 possibilidades para um, mais 7 possibilidades para outro, perdão, 5 possibilidades para um, mais 5 possibilidades para outro, e assim vai 7 vezes 5, 5 vezes 7, ok? Resumindo, então, eu tenho, então, que para cada escolha de lapiseira, ela vai ter 5 escolhas de borracha, tendo, então, 7 vezes 5 maneiras diferentes de comprar uma lapiseira e uma borracha. Ok? Uhum. Beleza. E aí, a gente, então, consegue, com esses 2 exemplos, já ter uma ideia do que significa o princípio aditivo, né? Então, o princípio aditivo para 2 conjuntos, eu tenho o seguinte, 2 conjuntos são disjuntos, ou seja, não há interseção entre os conjuntos, não há elementos que tenha interseção, e a gente sabe que o número de elementos de A união B, quando não há interseção entre eles, é exatamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. A gente já viu isso na aula passada. E aí, para que a gente mude um pouco essa notação, ou, na verdade, fique mais simples de utilizar, né, para não ficar algo muito extenso, a gente utiliza, ao invés de falar de N de A, a gente utiliza essa
barrinha no conjunto para representar a cardinalidade do conjunto. Então, eu vou ter que N de A é exatamente com as barrinhas em A, a cardinalidade de A, N de B são as barrinhas representando a cardinalidade de B, e então a gente chega à conclusão que o número de elementos de A união B nada mais é que as barrinhas entre A união B, que são as barras de A mais as barras de B. E aí a gente pode chegar à conclusão que tanto o item A do exemplo 1 quanto o item A do exemplo 2, eles me dão exatamente o princípio aditivo, em que não há interseção entre os conjuntos, certo? E a gente quer exatamente escolher algo que não tem nenhuma distinção, não existe nenhuma diferença. Então, a gente pode ver que a gente pode utilizar o princípio aditivo para resolver esse problema. Então, A é o conjunto formado pelos livros de matemática, B é o conjunto formado pelos livros de português, e a gente basta somar a cardinalidade de cada um deles. Isso tanto para o exemplo 1, quanto para o exemplo 2. O exemplo 2 também. Entendido até aí? Beleza. E aí, a gente também insere o princípio que nós chamamos de princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo já é para dois conjuntos. Já é para dois conjuntos, não. É para dois conjuntos ainda que eu vou estar falando. Então, eu tenho o seguinte, olha, se eu tiver um conjunto A com M elementos, um conjunto B com N elementos, e eu quero formar pares ordenados com elementos de A e elementos de B, então, na verdade, eu não posso utilizar do princípio aditivo, e sim do princípio multiplicativo. É como se um dependesse do outro. E aí a gente chega à conclusão que o número de elementos para gerar os pares ordenados é exatamente a cardinalidade do conjunto A vezes a cardinalidade dos elementos do conjunto B, certo? Então, eu tenho exatamente o produto cartesiano de A por B, onde eu tenho pares ordenados AB, onde A pertence ao conjunto A e B pertence ao conjunto Bzão. E aí a gente tem exatamente M vezes N elementos, já que A tem M elementos e B tem N elementos, certo? Então, a gente chega à conclusão de que o produto cartesiano de A por B nada mais é que multiplicar a quantidade de elementos de A e B. E aí a gente volta lá nos exemplos, tanto 1 quanto 2, e a gente vê que, na verdade, a letra B já me leva a resolver o princípio me leva a resolver pelo princípio multiplicativo, porque, na verdade, a gente está gerando pares ordenados, ou seja, um depende do outro, né? M1 tem que estar associado a todos os livros do conjunto B, né? M2 também, M3 também, M4 também, que são os livros de matemática. Então, na verdade, a gente utiliza do princípio multiplicativo para resolver tanto a letra B do exemplo 1, quanto a letra B do exemplo 2. Certo? Até aí, ok? Sim. Ok. Beleza. E aí, eu quero, então, o seguinte. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? Alguém tem ideia? Hã? 64? 8 maneiras. Quantas? 8 vezes 8? Por quê? Ele tem 8 maneiras de entrar e 8 E 8 maneiras de da sair. entrada que ele dá, ele tem 8 maneiras de sair. E por que eu não fiz 8 mais 8? Por que eu não utilizei do princípio aditivo para resolver essa questão? Porque para cada entrada pode escolher uma saída. Perfeito. Ou seja, um depende do outro. Então, para cada entrada, eu tenho 8 maneiras de saída,
certo? Então, eu utilizo do princípio multiplicativo. Então, é como se eu tivesse determinado dois conjuntos, que, na verdade, são dois conjuntos que têm a mesma denominação de portas, certo? Mas para cada porta de entrada, eu tenho 8 possibilidades de portas de saída. Então, na verdade, eu gerei várias duplas, né? Então, aí eu tenho, 8 vezes 8 possibilidades, certo? Gerando, então, 64 pelo princípio multiplicativo. Tudo bem até aí? Uhum. Beleza. Agora, se eu quiser saber o seguinte, de quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Diferente da que entrou? Exatamente. 56. 56, por quê? Porque você anula a porta que ele entrou. Porque você elimina a porta que entrou. Então, se você tinha 8 possibilidades de portas de entrada, para cada porta de entrada, eu não tenho mais 8 portas de saída. Eu tenho apenas 7 portas de saídas. E também não posso utilizar do princípio aditivo, porque um depende do outro, né? Para cada porta de entrada, eu tenho tantas portas de saída para escolha. Continua com a mesma ideia do princípio multiplicativo, em que a gente tem duplas, porém a gente não tem mais duplas em que as portas são iguais. Ou seja, porta de entrada e porta de saída têm a mesma entrada. Então, eu tenho exatamente 8 vezes 7. Tudo bem? Sim? Beleza. Então, a gente pode formalizar essa questão da seguinte forma. De uma outra maneira, ao invés de eu fazer 8 vezes 7, eu poderia pensar da seguinte forma. Como eu resolvi a questão 1, como eu resolvi todas as possíveis portas, né? Ou seja, quantas maneiras eu posso entrar e sair por uma porta, né? Eu vi que era 8 vezes 8, que é 64. Se eu quisesse utilizar dessa resolução, o que bastava eu fazer? Bastava eu ter um conjunto com todas as possibilidades em que não são mais contadas. Então, posso, por exemplo, ter esse conjunto D aqui, que eu tenho. Esse conjunto D aqui é o conjunto de todas as possíveis duplas que não podem entrar no meu conjunto da questão 2, que são a dupla P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5, P5, P6, P6, P7, P7, P8, P8. Ou seja, são 8 duplas que não estão sendo contabilizadas, que não podem ser contabilizadas. Então, uma outra maneira de resolver essa questão é exatamente resolvendo todas as possibilidades em que eu não tenho nenhuma restrição e retiro o que tem restrição, ou seja, retiro aquilo que não vai entrar. Então, eu posso pegar, meu conjunto C é o conjunto formado por todas as possibilidades, que no caso aqui é 8 vezes 8, menos a quantidade de elementos em que não são contabilizados para o meu problema. Então, eu acabo utilizando do princípio aditivo também, porque um não depende mais do outro, e chego à conclusão de que eu tenho 8 vezes 8, menos 8 portas, e isso, na verdade, é como se eu tivesse colocado 8 em evidência e fiquei com 8 menos 1, chegando a 8 vezes 7, certo? Ah, Raquel, por que você está utilizando dessa maneira? Por que você complicou tanto? Na verdade, eu não compliquei. Eu dei uma outra maneira de resolver, porque em algumas questões que nós vamos ver, né, ao longo do nosso curso, quando a gente utiliza do princípio multiplicativo ou do princípio aditivo, ou, na verdade, na análise combinatória, a gente vai observar que em algumas questões vale mais a pena a gente utilizar do universo, ou seja, resolver o universo e retirar o que há de restrição. Então, essa aqui é uma maneira de resolver também. Então, a gente vai ver que tem várias maneiras de resolver e a gente vai pegar a mais
simples para a gente, a mais adequada para a gente. Ok? Exemplo 4. Numa sala estão reunidos 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. De quantas maneiras podemos selecionar uma pessoa? Sabem resolver? 15. 15. Por quê? Soma os 3 tipos. É isso. Não define qual pessoa. Como ele não define, eu utilizo do princípio Da aditivo. aditivo, certo? Então, na verdade, eu tenho exatamente como se eu tivesse 3 conjuntos, o conjunto dos homens, o conjunto das mulheres e o conjunto das crianças, e como eu quero selecionar uma pessoa e essa pessoa não está sendo definida, não existe uma restrição, basta utilizar, então, do princípio aditivo em que a gente soma, né? 5 mais 6 mais 4, que é igual a 15, certo? Então, na verdade, o que a gente quis fazer foi a união desses conjuntos, certo? E a gente observa que a união desses conjuntos, quando não há interseção entre esses conjuntos, basta a gente utilizar do princípio aditivo. Então, a gente consegue estender, a gente viu a extensão, a gente viu o problema para 2 conjuntos apenas. Mas a gente pode observar que isso vale para qualquer conjunto, certo? Ou seja, para quaisquer quantidade de conjuntos, tá? Então, a gente vai formalizar isso. A segunda questão é o seguinte: de quantas maneiras podemos selecionar um homem, uma mulher e uma criança? São quantos homens, quantas mulheres e quantas crianças mesmo? São 5 homens, 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. e 4 crianças. Seriam 120? Ou seja, que é 5 vezes 6 vezes 4. Como eu sempre falo nesse curso o seguinte: eu não estou preocupada com a quantidade, eu estou preocupada com o desenvolvimento. Então, se você der para mim 5 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 4, tá correto. Eu não quero saber qual é o resultado final, a questão, como você falou aí, 120. Ou seja, não preciso dessa informação. Basta que vocês mostrem para mim que vocês entenderam a formalidade. Então, na verdade, essa questão é exatamente isso. Como eu quero selecionar um de cada conjunto, na verdade, eu agora estou atrelando um conjunto ao outro. Ou seja, um conjunto depende dos elementos do outro conjunto. Para cada homem selecionado, eu tenho 6 mulheres. Para cada mulher e homem selecionados, eu tenho 4 crianças. Então, na verdade, eu estou gerando o quê? Um conjunto que não é um conjunto de união de conjuntos. É um conjunto que, na verdade, é um produto, né? É um produto de 3 conjuntos. Então, é uma tripla, né? Então, eu quero exatamente uma tripla onde eu tenho um homem, uma mulher e uma criança, né? E cada elemento está pertencente a um conjunto. E a gente acaba chegando à conclusão que eu quero gerar todas essas triplas, que eu não quero saber quem são, né? Como eu não estou preocupada, eu quero apenas saber a quantidade. E isso quer dizer que é a cardinalidade, a multiplicação da cardinalidade de cada conjunto, que é 5 vezes 6 vezes 4, que é igual a 120, como o colega havia falado. E aí a gente também observa que esses conjuntos, eles não mais são com 2 conjuntos, como eu havia definido o princípio multiplicativo, né? E aí a gente observa que o princípio multiplicativo também pode ser estendido para quantidades maiores de conjuntos. Então, nós vamos a essa formalidade. Então, nós vamos estender o princípio aditivo. Primeiramente, o princípio aditivo, eu tenho o seguinte: eu tenho N conjuntos, que eu estou chamando de A1, A2, AN, e esses conjuntos são disjuntos 2 a 2,
ou seja, não há interseção 2 a 2, então A1 interseção A2 é vazia, A1 interseção A3 é vazio, e assim vai, certo? E eu tenho a cardinalidade de cada elemento, que está sendo associado aqui, ó, a cardinalidade A1 eu estou chamando de M1, a cardinalidade A2 eu estou chamando de M2, e assim vai até a cardinalidade AN, a MN. E aí, quando eu quero utilizar do princípio aditivo, eu quero exatamente saber a união desses conjuntos. Ou seja, esse usão aqui é para dizer que eu quero a união desses meus AIs. E está variando de 1 até N. Então, eu quero, na verdade, a união de A1 com A2, com A3 até a N. Se eu quero a união desses conjuntos, a cardinalidade da união grandona nada mais é que a soma dos elementos de cada conjunto. Então, M1 mais M2 até Mn, certo? Então, essa é a extensão do princípio aditivo. Alguma dúvida, gente? Porque aqui a gente está falando de simbologias novas, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira. Não? Sim? Pode repetir essa questão aqui como é que é a relação do U com N? Como se lê, na verdade, esse usão aí? O usão é porque, para eu não precisar escrever o que está escrito na segunda parte, tá vendo? Se eu não quiser escrever A1, união, A2, união, até a N, certo? Eu posso escrever de outra forma, uma forma mais restrita, ou seja, menor, uma forma compacta. E a forma compacta é exatamente esse uniãozão aqui, esse usão aqui, onde eu estou dizendo o seguinte, que esse usão aqui, ele está variando meus Is. O I vai de 1 até N. Então, o I vai de 1, 2, 3 até N. Se N for 5, o meu AI vai de 1 até 5. Então, vai A1, união A2, união A3, até união A5, certo? Então, esse N aqui é um N aleatório, né? Um N que é dado. Entende? Okay. Não, entendi sim. Tá. Beleza, então. Então, a gente chega à conclusão que basta eu somar esses elementos. Então, se eu sei a cardinalidade A1, a cardinalidade do conjunto A2, até a cardinalidade do conjunto AN, na verdade, eu quero exatamente encontrar o quê? Se eu não quiser escrever exatamente esse cara aqui, ou seja, se eu não quiser escrever isso aqui, que está aqui, basta eu escrever de forma compacta, usando esse símbolo aqui, que é o símbolo que a gente chama de somatório. É o símbolo de somatório, em que esse somatório aqui está dizendo para mim o seguinte, olha, ele vai de I variando de 1 até N, esse N é um N, né, que é dado, de MI. MI é quem? É a cardinalidade de cada AI. Certo? Então, a cardinalidade de A1 é M1, a cardinalidade de A2 é M2, até a cardinalidade de AN, que é MN. Certo? Certo. Beleza. Então, vamos agora para a extensão do princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é semelhante ao aditivo, porém, agora, eu não quero encontrar... eu não quero unir os conjuntos. Na verdade, agora eu quero encontrar o que nós chamamos de N-upla, né? Quando são 2 conjuntos, são duplas. Quando são 3 conjuntos, são triplas. Quando são 4 conjuntos, são quádruplas. E quando são N conjuntos, nós chamamos de N-upla. Então, se eu tenho a cardinalidade de cada I, A1 é igual a M1, A2 é igual a M2, até a N igual a MN, o produto, ou seja, esse símbolo aqui é o símbolo para representar o produto, né? Ou seja, é para esses vezes aqui, né? Se eu não quiser escrever A1 produto de A2 com produto de A3 até produto de AN, eu vou escrever o produtório de I variando de 1 a N dos meus AIs, certo? Agora,
Oi, alguém? Eu falei, eu ia falar. Então, aquele é somatório e esse símbolo é produtório? É produtório. E o usão é uma união. É uma união, tá bom. Todos, exatamente. Tá? O produtório é o produto. Então, o produto pode ser o quê? Exatamente você multiplicar os seus elementos. Então, eu quero exatamente o produtório dos meus AIs, que vão me gerar exatamente as minhas N-uplas, e elas possuem cardinalidade o quê? M1 para o conjunto A1, M2 para o conjunto A2, até MN para o conjunto AN, e eu quero o produto desses elementos, certo? E aí a gente chega à conclusão de que a cardinalidade disso, na verdade, é a cardinalidade do A1 vezes a cardinalidade do A2 até a cardinalidade de AN. E isso me gera o produto desses MIs. Certo? Ok, gente? Ok. Beleza. Então, agora a gente vai aos exemplos. Na verdade, a gente agora já sabe tudo de princípio aditivo e multiplicativo, e agora a gente vai trabalhar com os exemplos para a gente fixar a ideia. Então, o primeiro exemplo é o exemplo 5, né, já depois de toda a definição, e eu tenho o seguinte: uma bandeira é formada por 3 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco, azul, de tal maneira que listras adjacentes não recebam a mesma cor. De quantos modos podemos colorir esta bandeira? Alguém tem ideia? De como fazer? Ó. Então, poderia ser. Tipo, o amarelo ser 3. É 3 que pede aí no começo. Mas uma das cores vai perder um, porque não pode encostar na outra. Certo. E daí seria multiplicar tudo, porque é como se fosse 3 vezes 2 vezes 1? Não. Vezes 1? Alguém? Ajuda o colega? Alguém sabe? Não? Acho que só a primeira seria 3, porque o resto sempre teria uma que não poderia repetir. Certo, mas e aí seria o quê? As outras seriam o quê? 3 vezes 2 vezes 2. Ah, vezes 2. Por que não seria... Por que não 1? Porque você só está excluindo uma possibilidade, as outras duas ainda pode usar normalmente. Exatamente, porque você só está excluindo a da listra que está colada nela, né? A anterior já pode voltar a ser utilizada. Então, é como se eu tivesse, ó, listra 1, listra 2, listra 3, certo? E aí eu tenho exatamente 3 modos para a escolha da listra 1, porque ainda não tem nenhuma restrição. Só que a listra 2 eu já tenho restrição. Por quê? Porque eu não posso utilizar a cor utilizada na listra 1. Então, eu agora só tenho 2 possibilidades, porque a cor usada em L1 não vai poder ser usada. Na minha listra 3, ela vai o quê? Ela também só tem 2 maneiras. Ela tem 2 maneiras. Por quê? Porque a cor que foi utilizada em L2 não vai poder ser utilizada, mas a que foi utilizada em L1 pode ser utilizada. Confere? Certo? Sim. Agora, eu pergunto para vocês, eu utilizo do princípio aditivo ou utilizo do princípio multiplicativo? Ui? Multiplicativo aí. Multiplicativo. Por quê? Porque um depende do outro. Para cada cor escolhida na listra 1, eu tenho todas as possibilidades de listra 2 e todas as possibilidades de listra 3. Confere? Uhum. Sim. Então, na verdade, eu utilizo do princípio multiplicativo, que é, então, 3 vezes 2 vezes 2, 2 modos de colorir a bandeira.
Certo? Certo? Sim, Certo. sim. Beleza. Sexto exemplo. Um teste de matemática consta de 20 perguntas para serem classificadas como verdadeira ou falsa. Quantos são os possíveis gabaritos para este teste? Alguém? Isso é 20 vezes 19? 20 Vezes 19? vezes 19? Seria 20 vezes 20? Porque tem 20. 2 possibilidades para cada pergunta e são 20 perguntas. Então, vamos lá. Na verdade, Uma 2 vezes, né? Uma pergunta só não pode Oi? fazer. Oi? A primeira pergunta, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ah, Então são 2 Aí ela possibilidades. não vai poder. são duas, Não beleza. vai poder Mas ter são duas. 20. Ah, vamos lá. Vocês já chegaram à conclusão que a primeira pergunta pode ser verdadeira ou falsa. E aí? 40. 40? Responderam aqui no chat que é 2 elevado a 20. O Roger, ele acho que está sem áudio. Roger, tá sem áudio? Tá, ele tá com problema, ele já Não, falou já na outra aula. Pode escolher a primeira. A primeira pode ser verdadeira. As outras 19 falsas. A segunda pode ser verdadeira. As outras 19 falsas. Então, acho que é 20 vezes 19. Por aí vai, né? Vamos lá, vamos lá. Oh, Na verdade, quem acertou foi o Roger, apesar de eu não ter visto. Vamos, então, entender por que é 2 elevado a 20. Olha aqui. Para cada pergunta, eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho verdadeiro ou falso, concordam? Para cada pergunta. Certo? Certo. Eu acho que eu vi de outra forma, então. Eu vi quais são os possíveis gabaritos, sequência de gabaritos, sequência de F ou V das 20 questões. Ou seja, poderia ser FF, V, 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 F, F, e etc. V errado. Mas é exatamente isso o que eu quero. Pode ser V, 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 F. Pode ser V, 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 F, V. Pode ser V, 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 F, V, V. Né? Ou seja, para cada verdadeiro de uma questão, eu tenho todas as possibilidades de verdadeiro ou falso para a questão 2, para a questão 3, para a questão 4. Ou seja, eu tenho verdadeiro ou falso para cada questão, certo? Só que eu tenho 2 possibilidades para a pergunta 1, eu tenho 2 possibilidades para a pergunta 2, eu tenho 2 possibilidades para a pergunta 3, e assim vai. 2 possibilidades para a pergunta 20. Aí que vem a pergunta. Eu utilizo do princípio aditivo ou utilizo do princípio multiplicativo? Ou seja, um depende do outro ou não? Depende. Depende ou não? Depende. Depende. Por quê? Para cada pergunta, né, para cada verdadeiro de uma questão, eu tenho todas as possibilidades das outras questões. Todas as possibilidades de quê? Verdadeiro, falso. Ou seja, então eu utilizo não do princípio aditivo, e sim do princípio o quê? Multiplicativo. Certo? Então eu tenho exatamente 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 20 vezes. Então, eu tenho 2 elevado a 20 gabaritos. Beleza? Beleza. Beleza. Isso aí é mais ou menos o que acontece quando a gente está no Enem, né? Quando a gente tem lá, não sei quantas questões são agora, né? Na minha época não era Enem, era vestibular. Mas eram 40 questões em cada prova. Cada questão tinha 5 itens. Então, o gabarito, os possíveis gabaritos para o vestibular, para uma prova de 40 questões, era exatamente 5 elevado a 40. Por quê? Porque eu tinha 5 possibilidades para a primeira questão,
5 possibilidades para a segunda, 5 para a terceira, até 5 para a 40ª. Ou seja, como uma depende da outra, eu tenho 5 elevado a 40. Certo? Que é um número muito alto. Beleza. 7ª questão. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais diferentes de 3 algarismos distintos podem ser formados? O que é algarismo distinto? Ele não pode se repetir, não pode ser igual ao Eles outro. não se repetem. Exatamente. Quantos números naturais eu posso formar com 3 algarismos distintos? Utilizando desses algarismos aí. 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4. Primeiro, por que você decrementou? Segundo, por que utilizou a multiplicação? Eu decrementei porque, como são distintos, não podem se repetir. Então, tem 6 possibilidades para o primeiro. Perfeito. Aí, o que eu usei no primeiro, eu não posso usar no segundo. Então, tem 5, eu usei no segundo, não posso usar no terceiro. Nem o primeiro, nem o segundo pode ser. Nem o primeiro, nem o segundo, E por que do princípio multiplicativo? Porque tem várias possibilidades. Não sei explicar isso. Acho que porque tem várias possibilidades, várias combinações. Então, porque para cada número fixo, ou seja, para cada algarismo fixo na primeira posição, eu tenho todas as possibilidades para a segunda posição e para a terceira. Ou seja, um depende do outro. Então, na verdade, eu estou gerando o quê? Triplas. Certo? E não não dependendo do outro. Certo? Certo. Beleza. Então, é exatamente isso. Para formar números naturais de 3 algarismos, eu tenho que considerar 3 posições. A posição da centena, que é a P1, a P2, a posição da dezena, e a P3, a posição da unidade. Certo? E aí, um exemplo de um número formado com os números utilizados, pedidos, 365. Tem o 3, o 6 e o 5, que são algarismos utilizados para a questão. Certo? Então, para a posição 1, a posição das centenas, eu tenho 6 possibilidades. Para a posição da dezena, eu não mais tenho 6 possibilidades, porque como os algarismos devem ser distintos, né, eu tenho apenas 5 possibilidades. E para a posição 3, que é a posição das unidades, eu tenho apenas 4 escolhas. Por quê? Porque eu não posso mais utilizar do algarismo da posição 1 e do algarismo da posição 2 escolhidos, certo? E utilizo do princípio multiplicativo, porque um depende do outro. Então, é 6 vezes 5 vezes 4, como é Dara, né? Falou. Acho que foi a Dara que falou. Uhum. Beleza. Ok. Agora eu quero encontrar os números naturais. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Alguém? Aí você considera do 0 ao 9, ou vai do 1 a 10? Não, 0 a 10. Do 0 ao 9, né? Algarismo é de 0 a 9. Algarismo é de 0 a 9. Ah, verdade. Bom, o primeiro não pode começar com 9, porque... o primeiro não pode começar com 10, porque o 0 não conta. Com 10 então, não, com 0. Não pode começar com 0, então não são 10. Então tem que ser 9 possibilidades, do 1 ao 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Distintos. Então, 8, então, próximo pode contar com 0. Então, a gente tiraria 1, ficaria 8, mas como pode contar com 0, a gente adiciona de novo, então fica 9 de novo. E o terceiro subtrai normalmente, fica 8. Então, 9, 9, 8. 9 vezes 9 vezes 8. Perfeito. Por que na verdade, a primeira posição não pode receber o 0? Na verdade, é uma convenção, né? Que um número, para ele ter 3 algarismos, né? Se eu coloco o 0 na primeira posição, eu, na verdade, estou mascarando, porque acabo tendo, na verdade, um número de 2 algarismos, né? Porque 0 à esquerda não tem valor, né? Então, por isso dessa restrição de que
a posição mais significativa, ela não pode ter o algarismo 0 como elemento inicial. Então, a gente está considerando os algarismos de 0 a 9 porque ele está na base 10, certo? Se eu falasse que ele está na base 5, não seria mais de 0 a 9, e sim de 0 a 4, certo? Por quê? Porque quando a gente fala que ele está na base 10, é justamente porque eu estou utilizando de 10 algarismos, certo? Tá? Então, é exatamente isso que quer dizer estar na base 10. Quando a gente fala que ele é binário, né, ou seja, está na base 2, ele só tem 2 algarismos, é o 0 e o 1, ok? Então, na verdade, eu tenho 3 posições, porque como ele tem, o número tem 3 algarismos, eu tenho 3 posições, a casa das centenas, da dezena e da unidade, certo? E aí, na posição 1, eu só tenho 9 possibilidades de escolha, porque o 0 não entra, eu tenho que excluir o 0. Na posição 2, eu tenho 9 possibilidades novamente, por quê? Porque o 0 foi excluído da posição 1, porém, ele pode ser utilizado na posição 2, e eu preciso retirar um elemento da posição 1, porque eu estou dizendo que os algarismos são distintos. Se eu não falasse algarismos distintos, eu não precisaria retirar. E na posição 3, eu tenho 8 possibilidades, porque são os 2 elementos diferentes, o que foi escolhido na posição 1 com o elemento que foi escolhido na posição 2, certo? E aí eu utilizo do princípio multiplicativo, porque um depende do outro, para resolver a questão, que eu tenho exatamente 9 vezes 9 vezes 8 números naturais de 3 algarismos. Ok? Entendido? Uhum. Beleza. Sim. Beleza. Agora, se eu fizesse o contrário, vocês viram que eu fiz a análise da posição, da parte da posição P1 para a posição P3, certo? Ou seja, do algarismo mais significativo, né, para o menos significativo. E se eu fizesse o contrário? Se eu fizesse a análise da posição das unidades e depois fosse destrinchando para chegar até a posição das centenas, como que iria funcionar? Bem, eu tenho 10 possibilidades para a posição 3, certo? Que é de 0 a 9. Concordam comigo? Uhum. Sim. Na posição 2, eu agora tenho quantas possibilidades? Eu tenho 9, porque eu tenho que tirar a anterior, certo? A que foi escolhido na posição 3. Ok? E na posição 1? Alguém tem ideia? Você tiraria... Bom, eu estou pensando que você teria que tirar um, só que o problema é que não pode ser o 0, né? Não sabemos se o 0 já é... Esse é o problema, que a gente não sabe se ele foi utilizado. Exatamente. Então, a gente teria o seguinte, né? A gente tem 2 possibilidades. A gente tem 8 possibilidades se o algarismo 0 já tiver sido usado. Ou seja, se eu souber que foi utilizado ou na posição 2 ou na posição 3, eu tenho 8 possibilidades. Caso contrário, eu tenho que retirar ele. Certo? Certo. E como escreveria isso? E aí eu não tenho como escolher, porque eu não sei. Porque, na verdade, eu estou trabalhando com números, eu não estou trabalhando com enumeração. Então, como resolver esse problema se eu quiser fazer dessa forma? A gente vai trabalhar de outra forma. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar o problema em 2. Ou seja, a gente vai quebrar o problema em que ele começa com 0, certo? Já foi utilizado 0 e não. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou ignorar o fato do 0 não estar na posição P1, tá? E vou contar todas as possibilidades. Eu vou fazer exatamente aquela questão em que a gente utiliza do complemento, que nós chamamos de complemento, né? Que é o seguinte, eu não vou me preocupar com o 0, por enquanto.
Então, eu vou fazer como se ele estivesse na posição 1 ou não, tá? Então, eu tenho exatamente o seguinte, eu tenho 10 possibilidades para P3, eu tenho 9 possibilidades para P2 e eu tenho 8 possibilidades para P1. Ainda não estou preocupada com se o 0 está em P1 ou não, ok? Como eu dependo, um depende do outro, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8. Então, eu tenho 720 possibilidades. Ok. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho exatamente isso. Mas nessa questão, eu preciso excluir quando o P1 começa com 0. Por quê? Porque é exatamente ele que está determinando para mim os elementos que iniciam com 0 ou não, porque eu preciso retirar ele desses 720, porque dos 720 eu tenho elementos que o P1 é 0 e que o P1 não é 0. Então, agora eu vou contabilizar todos os números com 3 algarismos distintos em que apenas o 0 está na posição P1. Então, o 0 está na posição P1. Se o 0 está na posição P1, eu tenho 10 possibilidades, eu tenho 9 possibilidades para P3 e tenho 8 possibilidades para P2. Para P1 eu tenho uma, porque é o 0. Eu tenho 9 possibilidades para P2 ou para P3, que seja, e 8 possibilidades para P3. Tendo, então, pelo princípio multiplicativo, porque um depende do outro, 72 possibilidades. Certo? Então, eu vou agora fazer o quê? Eliminar dos 720 os 72 números que foram gerados com o 0 na posição 1. Então, eu tenho exatamente 720 menos 72, que são os 648 números que foram resolvidos e encontrados lá na questão que eu fiz anteriormente. Ah, mas professora, muito mais difícil. Sim, para essa questão especial, é muito mais fácil fazer da forma direta. Mas existem questões em que a gente só consegue fazer, ou é muito mais fácil, utilizando desse argumento, em que eu tenho todo e retiro o que não é necessário, ou seja, o que é proibitivo. Confere? Tudo bem, gente? Isso tem relação com aquele princípio de inclusão, exclusão, que foi passado antes? Tem exatamente o complemento, onde a gente tem que o quê? Se eu quero encontrar o número de elementos do conjunto A, eu posso exatamente pegar todo o universo e retirar o quê? Todo mundo que está fora do universo, eu encontro A. Ou o contrário, eu quero o complemento de A, né? Eu pego todo o universo e retiro todos que estão em A. Certo? Certo. Beleza. Então, gente, a gente finaliza a aula e agora nós temos as questões para a gente fazer. Eu vou parar a gravação, porque eu vou dividir isso em duas partes. Vou parar a gravação da aula. Vou interromper aqui.